Existe um desenho que eu tenho assistido todas as noites. E o curioso é que eu tenho 22 anos. Na real, eu sempre gostei de assistir desenho, mas o ponto é que esse desenho específico tem mexido muito comigo. Essa semana eu tava tão cansado de tudo. Era faculdade, era trabalho, era ansiedade e aquela sensação que muita gente na casa dos 20 e poucos anos conhece muito bem. De estar tentando entender se tá indo na direção certa ou se só tá seguindo no automático. Sem pensar muito, eu procurei por Charlie e Lola. Não foi algo planejado. Eu só me lembrei do desenho e assisti. Mas em poucos minutos, eu percebi uma coisa estranha. Eu tava em paz. Também. Não uma paz enorme, mas uma pausa. Mas como se por algumas horas o barulho do mundo tivesse parado. Enquanto eu assistia, eu comecei a lembrar da minha infância. Eu lembro de chegar em casa e assistir esse desenho sem ter pressa nenhuma. E quando eu lembro do desenho, eu acho que eu não tô lembrando só do desenho. Tava lembrando de um momento da vida em que o futuro não era uma preocupação. E foi aí que a pergunta mudou. Não era mais, por que eu tô assistindo isso? E virou um, Por que isso tá me fazendo tão bem? existiu um rapaz que certa vez, sem entender muito, sorriu quando ouviu essa música. Eu vou dormir lá embaixo, na casa dos nossos, pode descer. E por alguns segundos parecia que o tempo tinha voltado. Ele quase conseguiu sentir o cheiro de casa, onde cresceu, lembrar de pessoas que já não faziam parte da rotina e reviver momentos que nem sabia que ainda estavam guardados. Ele ficou tentando entender como uma lembrança conseguia abraçar e apertar o coração ao mesmo tempo. Mas aí depois ele descobriu que esse sentimento tinha nome: nostalgia. Mas afinal, o que é nostalgia? Por muito tempo eu achei que nostalgia fosse só saudade, mas não é bem assim. A saudade normalmente vem da ausência, ela pode até doer. Já a nostalgia ela é bem mais complicada do que isso. Ela mistura alegria, melancolia e significado. É quase como voltar mentalmente para um momento que já passou, sem necessariamente querer viver aquilo de novo. O mais curioso é que a ciência também demorou para entender isso. Quando a palavra nostalgia surgiu lá no século XVII, ela não era vista como uma emoção bonita. Muito pelo contrário. O médico suíço Johannes Hofer usou esse termo para falar de soldados que adoeciam por estarem longe de casa. Durante muito tempo, a nostalgia foi tratada quase como uma doença. Hoje isso mudou completamente. O psicólogo Clay Ruccelli decidiu boa parte da carreira a estudar esse sentimento. E uma das conclusões mais interessantes das pesquisas dele é que a nostalgia não nos prende no passado. Na verdade, ela pode nos ajudar a lidar com o nosso presente. Segundo os estudos dele, lembrar de momentos importantes da nossa vida fortalece a nossa identidade. É como se o cérebro dissesse: olha tudo que você já viveu, tudo que você construiu, as relações que você criou, os momentos felizes que guardou. Existe uma história por trás de quem você é. E isso aumenta a sensação de pertencimento, diminui a solidão, melhora o humor e até faz a gente olhar para o futuro com mais otimismo. Talvez seja essa a parte mais bonita de tudo isso. A nostalgia não existe para fazer a gente viver olhando para trás. Ela existe para lembrar que a nossa história continua. Tem uma frase de um filósofo que diz: A vida só pode ser compreendida olhando pra trás, mas deve ser vivida olhando pra frente. eu gosto muito dessa frase, porque ela parece resumir exatamente o que esse sentimento faz comigo. Ele nos chama para olhar para o passado, mas não para morar nele, mas para entender quem a gente é. E isso me faz lembrar de outro autor que escreveu sobre uma memória de um jeito muito bonito, Marcel Proust. No livro Em Busca do Tempo Perdido, é uma das cenas mais famosas da literatura. O narrador prova um pequeno bolo, uma madeleine, mergulhada no chá. E de repente, aquele sabor desperta uma lembrança da infância que estava completamente adormecida. E a gente percebe que quando ele diz isso, não foi uma decisão racional, foi uma sensação. Seja um cheiro, um gosto, uma memória que simplesmente voltou. Talvez você também tenha o seu Madeleine. Pode ser uma música, o cheiro do café passado, o perfume de alguém da sua família, uma rua, um brinquedo, ou até um desenho que você assistia quando chegava da escola. Essas lembranças parecem pequenas, mas elas carregam uma parte tão importante da nossa identidade. Elas lembram a gente de que antes das preocupações, das cobranças e da vida adulta, existiu uma versão nossa que aprendeu a enxergar o mundo com curiosidade, um mundo com mais afeto e imaginação. Talvez seja por isso que a nostalgia tenha tanto valor. Ela não tenta apagar o presente, ela só nos lembra de que existe uma história antes dele. E quando a gente lembra dessa história, talvez fique um pouco mais fácil de continuar escrevendo. Mas no fim,
Toda vez que eu volto pra esse desenho, eu não tô revendo só uma história. Eu tô me reencontrando. Um pedaço de mim que ainda sabe se emocionar com o que é simples e bonito. E agora eu quero saber de você. Qual desenho, filme, música ou até mesmo uma lembrança te faz sentir dessa forma? Me conta nos comentários qual que é o seu Madeline, porque eu quero muito ler essas histórias. Até a próxima.